Hora de conversar com Mônica Bergamo. Nosso assunto de hoje são as investidas de empresas americanas e deputados também têm entrado nessa contra Alexandre de Moraes, né? A plataforma Rumble. Aliás, sabe quem tem uma coluna diária na plataforma Rumble? O Glenn Greenwald. Jornalista Glenn, o Greenwald, que já foi amado e odiado pelos dois espectros da ideologia política aqui no Brasil. Ô Mônica, alguma reação do Supremo, como casa, a esse momento? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Olha, Megali, essa investida norte-americana contra o ministro Alexandre de Moraes está sendo recebida com cautela, mas com incômodo, né? Pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, como o jabuti não sobe em árvore, né, o Megali, os magistrados acham muito difícil que tudo seja uma mera coincidência, né? Quer dizer, a ação da plataforma de vídeos Rumble e do Trump Media Group, que é do Trump, questionando no judiciário americano ordens judiciais, determinações judiciais enviadas pelo ministro Alexandre de Moraes à empresa nos Estados Unidos, né? Na sequência, a aprovação de um projeto de lei em um comitê do Congresso para tentar vetar a entrada do ministro em território norte-americano. Na sequência, uma manifestação do Departamento de Estado afirmando que o ministro Alexandre de Moraes quer censurar indivíduos que moram nos Estados Unidos, quer dizer, se pronunciando como governo, né, sobre essa iniciativa do ministro de bloquear o blogueiro Alan dos Santos, né, bloquear o perfil dele no Rumble, os vídeos que ele posta no Rumble, e isso sem contar a visita da OEA há alguns dias no Brasil para verificar a situação da liberdade de expressão, como se aqui a gente vivesse numa ditadura, né? Quem vive no Brasil sabe que a gente não vive em nenhuma ditadura, né? A gente vive numa democracia e há um Supremo Tribunal Federal cujos ministros foram indicados por presidentes eleitos, mesmo o Temer, né, que se questiona porque o Temer era vice-presidente, mas foi um vice-presidente eleito que assumiu o cargo, e há decisões de ministros que você pode ou não concordar com elas, mas dentro desse ambiente de uma democracia você tem que cumprir, né? É a separação entre os poderes e é a obrigação que todo brasileiro tem de cumprir ordens judiciais. Então, se de um lado lideranças bolsonaristas, Megali, tão super eufóricas com todas essas iniciativas, né? Eu recebi ontem um telefonema de uma importante liderança bolsonarista me dizendo que isso é só o começo, né? Que deve haver mais sanções ao ministro Alexandre de Moraes, mais medidas, né? Pelo lado do Supremo houve isso, um incômodo, e houve uma contrariedade grande também, o Megali, com a demora do governo brasileiro em responder ao Departamento de Estado. O Departamento de Estado norte-americano, ele cuida das relações daquele país com outras nações. Então, foi um governo se manifestando. Então, o governo brasileiro deveria se manifestar, né? O natural seria o Itamaraty dar uma resposta. Então, houve um movimento no Supremo para pressionar o governo para fazer essa manifestação. Demorou na visão dos magistrados, né, de alguns magistrados, mas a manifestação veio, né? O governo brasileiro disse que rejeita com firmeza qualquer tentativa de politização de decisões judiciais e que o Departamento de Estado está distorcendo as decisões do Supremo, né, que se destinam, segundo o Itamaraty, a assegurar a aplicação das leis brasileiras no Brasil, né? Aí a gente vai voltar, né, Megali, a uma questão que parece insolúvel aí, né, que é a questão da regulação das Big Techs, né? Quer dizer, elas podem realmente tudo, né? Elas devem fidelidade apenas às leis dos Estados Unidos, embora atuem e tenham conteúdo transmitido em outros países. Eu conversei com o advogado da plataforma Rumble, o Martin De Luca, né, sobre a ação que eles estão movendo contra o Alexandre nos Estados Unidos. Ele negou que seja uma ação política. Ele disse que quem enviou os ofícios para os Estados Unidos foi o Alexandre, foi nesse momento, o time foi esse, não foram eles que escolheram. Disse que eles estão apenas se defendendo dessas iniciativas do Alexandre, né, mas afirmou para mim com todas as letras que a única forma de tirar um vídeo da plataforma Rumble do ar é se ele violar a lei de onde a empresa está constituída, ou seja, dos Estados Unidos. Então, se um vídeo postado na plataforma viola as leis dos Estados Unidos, eles retiram. Se não viola a lei dos Estados Unidos, mas viola a lei no Brasil, viola a lei na Inglaterra, viola a lei na França, ele citou a Coreia do Norte, né? Se viola a lei de outros países, não sai do ar. Ele falou que a Rumble
transmitida em 193 países e que não vai ficar regulando a opinião pública desses países, né? Que isso seria um absurdo. Então é isso, quer dizer, como você faz com que empresas com essa força, né, estão no centro do governo americano agora, integram o governo americano, né? Quando o Trump foi eleito, esses donos dessas plataformas, dessas big techs todas estavam na posse, estavam ao lado dele no lugar mais importante da cerimônia. Quer dizer, como se vai fazer com que essas empresas cumpram a lei dos países em que elas estão atuando. O advogado da Rumble diz que a Rumble não está aqui no Brasil, ao contrário do X, né, que tem advogados, que tem funcionários, que tem tudo aqui no Brasil, que eles não operam, eles apenas transmitem um conteúdo, que eles não vão ficar derrubando conteúdo porque um juiz ou outro de algum país quer. Então é um tema difícil de solucionar, né, Megali? Um desafio grande para a humanidade toda, né? Muito, porque pensa no Twitter, por exemplo. Eu tô lá no Twitter. A Carla também, a Sheila também, a Mônica também e o Donald Trump também. O Trump tá nos Estados Unidos e eu tô aqui, mas a gente tá na mesma plataforma. A mensagem que eu publico aqui tá à disposição dele. E a que ele publica tá à disposição de mim, a menos que um de nós bloqueie o outro, mas enfim. Ele segue a legislação dos Estados Unidos e eu sigo a brasileira. Mas se eu seguindo a brasileira, eu não posso escrever algumas coisas que ele, em tese, pode. Mas então, o que ele escrever vai chegar a mim. Mesmo estando eu aqui no Brasil, eu estou submetido, o meu Twitter está submetido à lei brasileira. É confuso. Uhum. Não é? Porque é uma plataforma novo, né? global, né? É um movimento novo que a gente está. Essa legislação ainda vai se desenvolver. O Alan dos Santos, por exemplo, ele está nos Estados Unidos. Alan dos Santos é um mentiroso, tá? Se eu fizer uma lista aqui das mentiras que ele contou, eu fico até amanhã. O programa acaba. Mas, enfim, mentir não é necessariamente um crime. Eu acho que ele cometeu alguns. Então não estou defendendo aqui a figura de Alan dos Santos, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário. Mas ele está nos Estados Unidos. Eu tenho dúvidas, sinceramente, dúvidas técnicas se o guarda-chuva do Supremo Tribunal Federal chega até o Alan dos Santos, que está foragido lá nos Estados Unidos. A questão é como se poderia bloquear o conteúdo dos vídeos dele só aqui no Brasil, né? Mas exato, aí você vai... exato. Mas o Brasil é soberano, né? O Brasil... Concordo ou não com o ministro Alexandre, ele é juiz, ele foi indicado pela Suprema Corte, como eu disse, num sistema democrático, não é uma ditadura, não teve um golpe militar aqui no Brasil e são ministros indicados por militares, e ele tomou uma decisão, né? Você pode tentar derrubar essa decisão, mas como? Como fazer com que ela seja cumprida no Brasil? Como? Se de fato o perfil dele está lá, sem bloqueá-lo no mundo inteiro. Quer dizer, o Barão paga impostos aqui no Brasil. Eu acho que tecnicamente alguma forma deve ter, porque tem formas de mandar o homem para a Lua, deve ter alguma forma, mas... Sempre usa esse exemplo, né? Usa esse exemplo. Geolocalização, enfim, tem caminhos, a Lua está tem ultrapassada, né? Agora tem planetas, já tem outras... Mas eu creio que sim, porém, né? Eles dizem que não. Então, como é que fica essa questão? É difícil. O Megali tem até livros saindo aí, né, sobre o novo imperialismo, que esse seria o novo imperialismo, né, no mundo, que seria o imperialismo dessas big techs, né? Acabou o imperialismo de nações. Tem um livro chegando nas bancas, né, o tecnofeudalismo, o que matou o capitalismo, e falando sobre essa questão, que é o grande desafio do momento, né, o Megali, e que estão com muito poder, né, porque estão no coração do governo de uma das maiores potências do mundo, né, talvez não seja mais a maior em alguns parâmetros, por alguns parâmetros, mas de fato é muito poderosa. Então, é isso, está aí o ministro Alexandre de Moraes fazendo face a face com esse poder. Enfim, a briga tá boa. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã. Até, Mônica. Até amanhã.